Então, pessoal, o glicogênio é o nosso carboidrato de reserva, tá bom? Tem açúcar demais na nossa alimentação, tem açúcar demais no nosso sangue, esse açúcar é transformado em glicogênio, tá? Agora, prestem atenção nisso aqui. Ah, e outra coisinha aqui que eu não falei. Daqui são as duas funções, eu falei só da energética, que são as moléculas de glicogênio e amido. O glicogênio é a nossa molécula energética e o amido é a molécula energética das plantas, que fornece energia para a planta, tá? Só que o carboidrato tem outra função, que é a função estrutural. Por exemplo, aqui tem falando quitina. O que é quitina? A quitina é um carboidrato que faz parte da composição da carapaça, do exoesqueleto dos insetos, tá? Dos insetos de todos os artrópodes. Então, dos insetos, do caranguejo, dos aracnídeos, tá? Dos quilópodes, diplópodes. Esses animais que na maioria as pessoas chamam todos de inseto, mas são animais diferentes. Essa carapaça, essa casquinha dura que a gente quando pisa na barata, escuta lá o barulho, é um carboidrato, tá? É feito de carboidrato e o nome do carboidrato é quitina, tá? E a celulose, que é o carboidrato da planta, tá? Que forma a parede celular das células vegetais. É um carboidrato estrutural, tá? Faz estrutura. A gente come as folhas das plantas, só que a gente não digere esse carboidrato. A gente não tem a capacidade de digerir esse carboidrato. Os animais que têm a capacidade são os ruminantes, né? Os herbívoros, no geral, eles conseguem digerir a celulose e aí tira energia dessa celulose. Então, a celulose que a gente come, ela vai direto lá para o intestino. As fibras são importantes para o bom funcionamento do nosso intestino, mas a gente não consegue tirar energia desse carboidrato, tá? Agora aqui na frente, prestem bem atenção nisso, vejam só. Aqui é a classificação dos carboidratos, eles são classificados, repitam comigo esses nomes, tá? Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Mono, de é um carboidrato que é formado por uma única molécula, tá? É isso aqui, ó, volta aqui para a figurinha. Isso aqui que eu tô circulando, ó, é um monossacarídeo, só um, isso aqui é um carboidrato, um monossacarídeo. Então, eles vão se unindo. Quando tá em dois unidos, é disacarídeo. Quando tem mais de 3, até 3 centenas, tá? Aí a gente já chama de polissacarídeo, certo, gente? Então, os exemplos de monossacarídeos, nós temos a glicose, nós temos a frutose, nós temos a galactose, dependendo da origem, tá? Se vem de uma fruta, se vem de um leite, por exemplo, vamos ter monossacarídeos de diferentes tipos, tá, gente? Aí vejam só. Os monossacarídeos, eles se unem para formar os disacarídeos. Então, nós temos aqui a sacarose. A sacarose é formada por uma frutose e uma glicose. Quando eles se unem, as duas bolinhas lá que eu mostrei, se uniu, forma um disacarídeo chamado sacarose. É o açúcar nosso de cozinha. A maltose, ela é formada por duas moléculas de glicose unidas. E a lactose, lembra? Já conhecido, né, esse nome, acho que todo mundo já ouviu falar em lactose. Vocês pegam uma bolachinha, tem lá, 0 lactose. Vocês pegam um alimento lá. O que é a lactose? A lactose é o açúcar do leite. As pessoas que têm intolerância à lactose, essas pessoas não têm uma enzima, o corpo não produz uma enzima que quebra essa lactose em galactose e glicose. Quando a galactose e a glicose se unem, forma a lactose. Então, quando a gente come o leite, toma o leite, ou derivados do leite, essa lactose está lá no nosso intestino. Se a gente tiver enzima, a enzima vai lá, quebrou em duas, separou galactose para um lado, glicose para o outro. Aí é absorvido lá no sangue e aí vai para as células. Beleza, ótimo. Mas se a pessoa não tem essa enzima, então essa lactose fica lá e aí causa inflamação, causam vários efeitos negativos na pessoa. E as pessoas, dependendo do tipo, do grau, a pessoa já pode ter diarreia, dor de barriga, etc, etc, é bem complicado, tá? E aí nós temos os polissacarídeos, é a união de vários monossacarídeos, tá? E de disacarídeos. Aí nós temos os exemplos, amido, celulose e glicogênio, que a gente falou agora anteriormente. O amido é o açúcar de reserva da planta, a celulose é o açúcar estrutural dos vegetais, das células vegetais, e o glicogênio é o nosso açúcar de reserva. É o que fornece energia para a gente quando a gente passa um tempo sem se alimentar, tá certo? Próximo. Aí aqui eu vou umas figurinhas para vocês, só para vocês verem, ó. Aqui, vamos lá para o primeiro. Monossacarídeo aqui, ó. Presta atenção onde eu estou circulando. Aqui é a glicose.
Aqui a glicose é monossacarídeo, aqui eu tenho só uma molécula de glicose, tá? Aí você vem pro disacarídeo, ó, 2 moléculas, tá vendo? Aqui eu tenho a maltose e aqui eu tenho a sacarose, ó. São 2 moléculas, como vocês estão vendo. Aqui, ó, aqui é uma glicose e aqui é uma frutose. A frutose só tem 5, ó, tá vendo? Só tem 5 cadeiazinhas aqui, a ligação é diferente. Aqui são 2, a maltose são 2 glicoses. E aqui o polissacarídeo, olha a quantidade, né? Como tem muito, é enorme. Por isso que é de reserva, ó, o glicogênio, como tem. Quando a gente passa um bom tempo sem se alimentar, que esse glicogênio, ele sai do fígado, vai para o sangue e é quebrado essas moléculas, ó. Enfim, então nosso sangue fica cheio de glicose. Cheio de glicose, tá? Bem interessante isso. Agora, lipídio. Vamos falar um pouquinho das gorduras. Lipídio. Tudo que tem gordura é bom. Um alimento que tem gordura é maravilhoso. E quanto a isso, a gente não pode mentir. Sorvetes e tudo de bom que a gente gosta de comer tem gordura. É impossível não ter. Gordura é muito boa, né? Mas aí vocês vão entender hoje que não é... Quando a gente fala às vezes em gordura, as pessoas já associam a gordura como uma coisa ruim, negativa da nossa alimentação. Só que vocês têm que entender que existem gorduras boas que a gente precisa comer. Que se a gente não comer, a gente não vai ter uma boa saúde, tá? Então vamos desmistificar isso hoje. Aqui eu tenho a composição. Primeiro vamos entender de que o lipídio é feito. Primeiro, ele é uma molécula orgânica. Se ele é uma molécula orgânica, a característica das moléculas orgânicas é ter muito carbono na composição. Então vejam só, ó, a quantidade de carbono, né? Aqui é um lipídio, a quantidade de carbono. E o lipídio, ele é formado por um ácido graxo, tá aqui ele, ó, o ácido graxo, e um glicerol. Então aqui eu tenho essas 2 moléculas se unem, na verdade é um glicerol e 3 ácidos graxos, ó, eles se unem, o ácido graxo se une ao glicerol e eu formo um lipídio. Então aqui eu tenho uma molécula de lipídio, gordura, tá? Que eu acho que todo mundo sabe que a principal característica do lipídio é insolubilidade em água. Ele é insolúvel em água, não se mistura na água. Trabalho que só para quem lava prato, que sabe que é para lavar aquela taxa que fritou o hambúrguer, que se a gente não colocar detergente, gruda tudo das mãos, né? Quando tá aprendendo a lavar prato, não sabe? Que tem que passar bastante sabão. Por quê? Porque o sabão, ele quebra essas ligações químicas. Então, ele separa, esse é o ácido graxo do glicerol, ele separa. E aí fica mais fácil de lavar. Por quê? Porque ele desprega com facilidade, se mistura lá na água, tá? O sabão faz isso. Função, reserva. A função da função do lipídio é reserva. O que é isso, professora? Todo mundo pega a mão e dá um beliscão na barriga. Belisco. Não fosse não, só dá uma pinçada. Tá vendo isso aí? Vocês estão sentindo isso aí? Quem não estiver sentindo, diabo de sorte. Isso aí é gordura, reserva de gordura. A gente come demais. E aí o corpo da gente guarda de reserva. Então a gordura, ela tem essa função de reserva. O nosso corpo guarda. O nosso corpo, ele é treinado para isso. Olha que incrível. Ele guarda por quê? Esperando, como no corpo da gente, o ser humano evoluiu, só que é como o nosso cérebro ele não evoluiu a entender que a gente come. A gente tem comida várias vezes durante o dia. Ele ainda pensa no tempo das cavernas, que se alimentava um dia, passava 3, 4, 5 sem se alimentar, tá? Então vejam só como isso é interessante, que eu vou falar agora. A gente come carboidrato, como lá carboidrato, veja só, a gente come carboidrato. Tá comendo açúcar demais, carboidrato demais, sobrou no sangue, o nosso corpo faz o seguinte, o sangue leva para o fígado transforma esse carboidrato em glicogênio. O glicogênio é o nosso açúcar de reserva, fica guardado lá, quando a gente tá com fome, ele é liberado, tá? Olha que legal. Sobrou, como demais açúcar, sobrou açúcar ainda, o corpo da gente transforma esse açúcar em triglicerídeo, em gordura, isso mesmo, a gordura vai para onde? Para a nossa barriguinha. Quem não tem, como eu estou dizendo, de sorte, porque o nosso corpo ele é treinado para isso, para armazenar. Então, armazenar ali por quê? Vejam só, faltou carboidrato, faltou açúcar no sangue, o fígado da gente libera glicogênio. E quando esse glicogênio acabar? E aí? Carro anda sem gasolina? Cérebro não funciona sem energia, sem ATP. Tem que ter energia. Então, acabou o carboidrato, o corpo da gente vai tirar energia da reserva, do lipídio. O lipídio, ele fornece 3 vezes energia mais do que o carboidrato. Porém, o nosso corpo, ele prefere o carboidrato porque durante lá a lipogênese,
que é a quebra da molécula de gordura para produzir energia, produz substâncias que elas são um pouco tóxicas para a célula, dá muito trabalho, até para o cérebro utilizar, tá? Então, isso só é produzido em última, certo? O corpo da gente só vai consumir lipídio nas últimas, enquanto tiver carboidrato a consumir. Então, quando as pessoas querem emagrecer, vejam só, o que é que tem que fazer? Corta carboidrato. Tem que cortar carboidrato, né? Interessante isso. Diminui as gorduras, lógico, as maioneses, os excessos. Mas tem que cortar o principal carboidrato, porque é exatamente pelo excesso de carboidrato da nossa alimentação que a gente engorda. É interessante isso, é transformado em gordura. Então, a função é reserva energética, porque, como eu já falei, a reserva ela vai ser utilizada para produzir energia, caso precise. E estrutural, porque o lipídio, a gordura, faz parte da membrana plasmática das nossas células, é feito de gordura, fosfolipídio, o tipo da gordura, e isolamento térmico, isso é mais para os animais. Abaixo da nossa pele, nós temos a hipoderme, que é uma camada de gordura. Nós, mulheres, é maior do que a dos homens, por isso a gente tem celulite e o homem não tem bem pouquinho o homem. Pois é. Por que vocês têm? Porque vocês têm menos, a camada de gordura de vocês é menor. Quando essa camada de gordura inflama, aí fica aqueles buraquinhos lá na nossa pele. Isso aí é porque está inflamado. Inflama por quê? Refrigerante, muito sal, muito açúcar. Aí inflama. Então, o segredo de ter celulite, meu filho, não existe. Não existe um segredo de não ter. Vai ter. Uma hora ou outra vai ter, tá? É impossível. Então, acostume-se, aceite que dói menos, tá, gente? Então, nunca vai ser feliz na vida, porque nunca vai tomar um refrigerante, nunca vai comer um sorvete, nunca vai comer nada, né, gente? Então, é quase impossível, tá? Ou então, ter um bom editor de fotos também ajuda, né, na hora de postar as fotos, tá? E isolante térmico serve para os animais. Como eu disse, essa camada de gordura os animais têm muito maior do que a nossa. É como o urso consegue hibernar, o urso polar consegue viver lá porque tem muita gordura. Essa gordura ela serve de isolante térmico, não deixa o corpo absorver, perder calor, aliás, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aqui são os tipos de lipídio. Então, em dois grupos, os simples e os complexos. Os simples nós temos os cerídeos, glicerídeos e os esteroides. Eu explico já cada um. Complexo, nós temos os fosfolipídios. Aí o fosfolipídio, que eu vou até mostrar ele aqui para vocês. Não, eu mostro já. Vamos aqui cada um, rapidinho aqui. Os cerídeos, o que são os cerídeos? Cerídeos são as ceras. Por exemplo, a cera da abelha é um tipo de cerídeo. Ele é um lipídio simples, tá, gente? Tanto é encontrado na natureza, mas na natureza, tá? Na gente, no nosso corpo a gente não encontra. E esse cerídeo também, existe algumas plantinhas, algumas folhas que tem uma cerinha, como a de carnaúba, aquela cera que é utilizada para fazer vela. Aquilo é um tipo de cerídeo, é um lipídio simples. Fosfolipídio, que é um lipídio complexo, extremamente importante, porque ele é importantíssimo para o próximo assunto que a gente vai ver. O fosfolipídio, ele é um lipídio que forma a nossa membrana plasmática. Então, toda a célula da gente tem membrana. Toda a célula de tudo. Toda a célula tem membrana. Até o vírus tem membrana, que nem vivo é, tá? Então, esse fosfolipídio, vejam só aqui, ó. Deixa eu só ler a função. Molécula anfipática. Já ouviram falar nisso? Eu vou explicar isso para vocês. Anfipática. Significa isso, gente. Ó, aqui nós temos um fosfolipídio. Essa bolinha aqui parece uma cabecinha de um fósforo com duas perninhas. Ó. Isso aqui é um fosfolipídio. Então, a molécula é anfipática significa dizer o quê? Que ela tem cabeça hidrofílica. Essa cabeça hidrofílica, gente, lá na célula, ela vai ficar em contato com a água. E tem a cauda hidrofóbica. Hidrofóbica, fobia da água, medo da água, se afasta da água. E isso é extremamente importante para a estrutura da membrana. Veja esse desenho aqui mais na frente, ó. Como é que elas se organizam? Veja só, as bolinhas ficam todas para lá, ó, para o lado de fora. Aqui é como se fosse o lado externo da célula. E aqui, ó, o lado dentro da célula. Então, o lado externo tem água. O lado interno também tem água. Então, elas ficam todas, ó, a parte hidrofóbica fica para dentro, ó, tá vendo? Elas ficam em contato uma com a outra com medo da água. A água não chega aqui, tá? Isso é importante para a membrana, por quê? Porque vai impedir
e cria uma barreira seletiva, vai impedir que as substâncias fiquem para lá e para cá dentro da célula. A célula controla isso. Então, essa capacidade de ser uma molécula anfipática é extremamente importante para o funcionamento da célula. É a característica do fosfolipídio, tá? Nós temos os glicerídeos, que podem ser sólidos, que são as gorduras. As gorduras de origem animal, elas são sólidas, tá? E pode ser os líquidos, os glicerídeos líquidos, que são os óleos em temperatura ambiente. Que é de gordura sólida que vocês conhecem, vamos lá. De origem vegetal, o óleo de coco é uma gordura sólida, embora que seja vegetal, mas temperatura ambiente ele é sólido. A gordura das carnes, tudo que é gostoso, aquela camadinha de gordurinha, deliciosa, fritinha, né? É um tipo de gordura sólida. Essas gorduras, quando a gente se alimenta dela, por elas serem sólidas, elas são mais densas, então elas tendem a se acumular nos nossos vasos sanguíneos. Isso pode ser ruim, tá? E temos os líquidos, tá? Que é os óleos de preferência de origem vegetal. Aí aqui outro tipo de lipídio, outra classe, são os esteroides. E aí aqui a parte importante. Vocês veem aqui como eles são importantes, tá? Eu acho que aqui a gente até agora não falei nada ruim deles. Que eles são importantes para a nossa alimentação. Só um pouquinho aqui no glicerídeo que eu falei que ele se acumula um pouquinho no sangue, tá? Olha os esteroides. Os esteroides é uma classe lá de lipídio que é extremamente importante. Por quê? Porque é ele que vai constitui os hormônios sexuais da gente, a progesterona e o estrogênio nosso, esse hormônio sexual que dá nossas características sexuais femininas, viu, menininhas? Esses hormônios, eles são os hormônios lipídicos de gordura. Então, pra gente produzir ele, a gente precisa de gordura, tá? A vitamina D é uma vitamina, assim como a D, a A, K e a E. Essas vitaminas são vitaminas gordurosas, que a gente encontra nas gorduras, tá? Então, a gente precisa ingerir alimentos ricos em gordura. Gordura boa, eu digo já o que é gordura boa. Os esteróis também, que é o caso do colesterol. O nosso corpo produz colesterol. Aí eu vou falar aqui, ó, do anjinho e do diabinho, do bom e do ruim. Vocês têm que saber a diferença dos dois. HDL é o bom, anjinho, colesterol bom. LDL é o colesterol ruim. Qual a diferença deles dois? Primeiro, olha aqui para a figura. O ruim, ele tende a se acumular, ele é mais denso, ele é pesado, ele se acumula nos nossos vasos sanguíneos. Então isso, pessoal, entope. Só isso, entope, vai entupindo. Então quanto mais, o nosso corpo já produz colesterol. Então se a gente se alimentar... colesterol tá onde? É de origem animal, em carnes, tá? Então tá em tudo, aquela gordurinha gostosinha tem colesterol. Além do nosso fígado produzir, a gente ainda come ele, tá? E ainda tem a predisposição genética. Tem pessoas que têm a predisposição genética de ter colesterol alto, como eu, infelizmente. Meu colesterol é bem fácil de eu morrer de coração, porque meu colesterol é extremamente difícil de ser controlado. Ele é alto, é genético. Minha mãe herdou da mãe dela, eu herdei da minha mãe e por aí vai. Então, eu tenho que controlar o quê? Já que eu sei que eu tenho predisposição, eu tenho que consumir pouco, fazer muita atividade física e consumir o colesterol bom, o HDL. Por quê? Porque o HDL ele é mais levezinho, é um colesterol mais leve, a gente encontra ele mais de origem vegetal, tá? Mas você encontra também lá que vocês falam dos ômegas, na sardinha tem muito ômega, o atum também tem ômegas, que são esses óleos também que eles são bons para baixar o colesterol ruim. Então o colesterol bom, ele ajuda nesse controle, ajuda também a quebrar o colesterol ruim, então a gente tem que consumir, tá, gente? Tudo é o equilíbrio, nosso corpo para ter saúde, tudo é equilíbrio.